pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Movimento Maternar. E hoje, gente, eu sei que vocês já perceberam que tá diferente, né? Porque hoje é especial, hoje é simbólico. E olha, hoje a gente tá aqui no último episódio do ano, invertendo os papéis. A nossa ilustre apresentadora maravilhosa hoje vai ser convidada da gente. Até porque, gente, ela já escutou várias histórias aqui, passou vários conhecimentos pra gente, então nada mais justo do que ela ser a nossa convidada hoje, né? E, gente, esse episódio ele tem um brilho ainda mais, porque hoje a gente vai estar comemorando também os 15 anos de formação da Lorena. Gente, olha que chique. Agora, como já é tradição nesse canal, nesse podcast, eu vou deixar cada um se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Everton. Estou lisonjeado de estar aqui participando desse último podcast do ano com a nossa querida Lorena. Ela é uma pessoa muito especial, muito querida. Eu até me emociono toda vez que eu falo o nome dela, ela sabe disso, né? Temos tantas histórias, né, Lorena? Aprendemos tanto juntos, crescemos tanto juntos, não é verdade? E espero que possamos perpetuar essa nossa amizade e também possamos sempre nos amar, nos respeitar e nos honrar, como estamos nos honrando você hoje, assim como você sempre nos honrou, tá? Então eu sou farmacêutico e eu sou muito feliz também por participar desse movimento como farmacêutico, que é uma profissão também que eu sou apaixonado, e a Lorena sempre olhou com muito bons olhos essa nossa profissão. Pessoal, eu sou o Pablo, também sou farmacêutico, né? Trabalho junto com o Everton e a convite da Lorena caí dentro desse grupo maternal, mas para mim é uma honra acompanhar, poder contribuir com a minha profissão para esse movimento se fortalecer ainda mais e levar tanto conhecimento para vocês. Bom, gente, eu sou a Lorena, a idealizadora, né, do Movimento Maternar, psicóloga clínica da mulher. Venho ao longo, como a Alice colocou, aos 15 anos, já estou com o olho cheio de água graças ao Everton, né? Essa ideia foi da Alice, foi um presente para mim. E aí ela falou assim, quem você quer nesse podcast? Não desmerecendo ninguém, mas eu queria muito que fossem os meus dois amigos, né, que são pessoas extremamente importantes na minha vida. Então, já que esse podcast é para ser especial, vai lá, pega a sua xícara de chá e de café, porque a gente tá garantindo mais de 1 hora de podcast, porque hoje a gente vai conversar, a gente vai falar e a gente vai contar histórias. Afinal de contas, vocês conhecem bem que eu adoro um caos, né? Então, Lorena, hoje é sobre você, suas histórias, suas escolhas, e nada mais justo que a gente começar perguntando pra você de como que foi essa trajetória, né? Até você se tornar psicóloga. Sabe, eu fiquei pensando quando vocês me convidaram, né, para esse podcast, o que eu iria contar. E eu sempre falo que eu escolhi a minha profissão na 8ª série. Mas sabe que eu descobri que é uma mentira? Meu pai trabalhava numa empresa e aonde teve o primeiro boom de psicologia na cidade, assim, que a gente começou a ouvir falar sobre isso, né? E aí meu pai sempre trazia umas folhas de mensagem, de dinâmica, de isso. E aquilo, eu achava aquilo tão legal, porque eu adoro contar histórias e ouvir histórias, isso desde pequena. Então, assim, minha mãe, acho que já me fantasiou de tudo que vocês puderem imaginar e mais um pouco. Eu já fui fada, eu já fui bruxa, eu já fui vovozinha, todas essas coisas eu já fui. Porque eu sou uma verdadeira ouvinte de história. Eu até achava que eu ia querer ser historiadora, porque eu gosto muito disso. E aí papai começou a trazer essas coisas para casa e falar de psicologia. E foi aquele boom do grande auge do início mesmo, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Na época eu estudava numa escola, tive que trocar de escola no meio do ano. E aí fui para uma outra escola, onde lá tinha a Wanda, que era professora de filosofia. Olha onde eu fui cair, né? E aí tia Wanda tinha uma filha que era do último período, assim, já era no 3º ano. O sonho de tia Wanda era estudar aquela menina em psicologia, mas ela queria ser farmacêutica. Olha! E aí, o que aconteceu? Tia Wanda, quando eu falei que gostava de psicologia, porque a gente foi fazer um portfólio do que a gente pensava ser e tal, por isso a 8ª série, né? E aí eu falei que eu queria ser psicóloga. Aí o que eles fizeram? Começaram a me dar livro de Freud que tinha na escola. Pensa uma menina na 8ª série lendo Freud. Gente, eu acho que eu não entendia nada, né? Vamos ser sinceros, porque a gente hoje, lendo Freud, na idade que a gente tem, a gente já não entende muito, né? Assim. E olha que eu fiz psicanálise. Mas assim, né? E aí foi daí. Eu comecei, de fato, veio do meu pai,
trazendo essa figura da psicologia. Depois tia Wanda corroborou. E aí pronto, eu passei literalmente da 8ª série até o 3º ano falando que eu ia fazer psicologia. Só que assim, gente, a gente vive numa sociedade, na nossa época, na época da Alice não, porque ela é jovem, tá? Mas nós que nos formamos, a gente acabou de descobrir que a gente se formou no mesmo dia. Que coincidência, né? Na mesma, a minha turma foi as das 7 e a dos meninos da 8h30. E aí, a gente vivia numa época, e vocês vão de concordar comigo, porque a gente tem a mesma idade tirando a Alice, que tudo era muito caro, né, gente? Sim. Um curso de farmácia, de psicologia. Mamãe conta a história, assim, de que quando pagou o meu primeiro boleto, voltou uma moedinha de 5 centavos. Ela entregou um dinheirão, que eu não vou falar aqui quanto foi, e voltou uma moedinha de 5. Né? Era verdade, era realidade, né? Era, né? E aí, eu não perguntei aos meus pais, e olha que a gente conversa muito, qual era a realidade lá de casa, se dava pra fazer isso. E aí, no último ano, eu fiquei com medo. A grande verdade era essa, assim, né? Se daria, se eu seria um custo. Eu sou filha única, mas como que ia estar? A gente estava em outras condições, meu pai tinha aposentado, etc. Não vou ficar aqui contando. E aí, eu fiz fui fazer vestibular, fiz aqui em Ares para psicologia, mas acabei passando numa faculdade federal em outra área. E aí, por esse boom, falei, eu vou lá e vou tentar fazer. E fiz 6 meses. Foi um grande aprendizado de vida, porque assim, me mudou muito, sabe? Eu sempre fui muito filha única, no sentido de estar dentro de casa e etc. Então, sair, viver uma experiência foi muito enriquecedor. Mas quando eu cheguei nos 6 meses, a mamãe olhou pra mim e falou assim, você não tá feliz, não é isso que você quer, né? Eu não conseguia render, eu era tão boa na área que eu tinha escolhido para fazer faculdade, eu não conseguia passar nas provas, eu não conseguia entender. E aquilo foi simbólico, meu corpo começou a adoecer. Ela falou assim, você não tá feliz, você falou a vida inteira que você queria fazer psicologia, o que tá acontecendo? E a gente sentou, eles falaram, olha, vai ser muito difícil, a gente vai abrir mão de muita coisa para você estudar, mas a gente vai conseguir te estudar com fé em Nossa Senhora. Foi a palavra, eu me lembro da conversa lá em casa, foi essa, né? E aí eu voltei de novo pro prumo e fiz, né? E me formei em 2010. Essa é a história de como a psicologia entrou na minha vida, Alice. E o que despertou esse desejo de trabalhar em especial com mulheres? Vamos lá para mais caos, tá? Hoje é dia dos caos. O que acontece? Eu formei... Vocês lembram da época do Pink e o Cérebro? Sim. Aqueles ratinhos que queriam conquistar o mundo? Então... Sim. Eu fiz a minha graduação, um grande pedaço, porque como meu pai trabalhava numa indústria, minha visão de psicologia, as pessoas perguntam pra gente assim no começo da graduação, você faz psicologia pra quê? A maioria responde assim, é pra ajudar as pessoas. Eu não, eu queria conquistar o mundo. A grande verdade era essa. Eu achava que eu ia impulsionar carreiras, sabe? Eu queria muito essa área, porque era a área que eu tinha acesso da psicologia. Na minha cabeça, a parte clínica nem passava. Só que aí, durante a graduação, eu me apaixonei pelo universo infantil. Só que na minha época, ó a velhinha falando, né? Tinha uma divisão. Quando a gente chegava, acho que no 8º período, se eu não estiver enganada, a gente dividia. Metade ia para a parte organizacional e metade ia para a parte da saúde. Porque eram os 2 polos que tinham na época da minha faculdade para a gente poder fazer. Eu tinha tido uma base muito boa na área da saúde. E aí eu me despertei para esse universo infantil, queria trabalhar com criança, eu achei que eu ia ser psicóloga infantil e etc. Como eu tinha tido pouco organizacional e era o que eu queria trabalhar, e na época eu fazia estágio com a Brunella, que esteve aqui com a gente, eu até contei isso naquele dia, eu fui fazer a organizacional. O que foi para mim a chave de entrada para o hospital que eu trabalhei. Porque aí eu formei... Com uma semana que eu estava formada, a gente foi, eu e o Padre Paulo, que estudava comigo, lá no conselho, tiramos a carteirinha, porque eu queria começar a trabalhar. Então, assim, dia 1º de janeiro, sei lá, foi num sábado, na segunda-feira eu estava lá na Reabilitar um consultório aberto, né? Que eu ia começar a atender crianças. Eu fiquei lá 6 meses, e aí eu acabei mandando um currículo para uma amiga, que levou para o hospital onde eu comecei a trabalhar. Só que eu entrei no RH. Que era onde, por isso que eu falei que foi tão importante o estágio com a Brunella, a questão da disciplina de lá, né? E aí eu fiquei 6 meses nesse RH, que eu adoro, foi uma casa de aprendizagem, era muito bacana. Só que aí abriu a parte clínica, que não se tinha no hospital, através da oncologia.
E aí a diretora, como tinha convidado a nutricionista, a farmacêutica que já estava no hospital, ela perguntou assim, Lorena, se você quiser ir para a parte clínica, essa é a oportunidade que você tem. Cara, eu queria atender criança, eu já não era mais a meu paixão, já não era. Eu falei, me deixa, eu vou. Eu falei, deixa eu tentar. E aí eu já estava fazendo pós-graduação, minha primeira, porque eu comecei no 8º período para o 9º, e eu já estava encerrando. Eu falei, bom, vamos lá, vamos tentar. E aí eu lembro que eu falei assim, olha, aqui na época não tinha a parte infantil, a pediatria, mas tinha a UTIM. E eu achei, criança com criança, vamos lá, né? Vai ser o ganho, vou dar. E aí eu falei com ela assim, eu sei que você não vai me pagar mais e tal, mas assim, você deixa eu assumir a UTI neonatal? E aí ela falou assim, olha, eu vou ver com o diretor, né? Se ele deixa o diretor da UTI neonatal, se ele deixar, não vejo problema nenhum. E aí fizeram uma reunião, ele foi meu pediatra, mas ele disse que não, tá? Porque ele é jovem. E aí ele virou e falou assim, vamos tentar, se não der certo eu mando ele embora, brincando comigo. E aí deixou. E aí, quando eu entrei, né, nesse universo que eu achava que era o infantil, não eram as crianças, porque as crianças eram prematuros, eu não tinha crianças, e quem estava lá? As mães. E aí foi aquele assim, bum, o dia que eu entrei a primeira vez e vi uma mãe cantando na beira de um berço, de um bebê prematuro, vermelhinho, todo empacotadinho, com aquelas microveias aparecendo, cara, aquilo fez um negócio assim, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, meu corpo esquentou, sabe? Me deu uma quintura, e eu falei, cara, o que eu posso fazer para ajudar essas mães, assim, sabe? Onde eu vou? E aí começou. E aí as mães me trouxeram o universo das mulheres, eu fui me especializar em ser psicóloga da mulher. E aí dentro das fases e ciclos da vida da mulher, a maternidade é o meu gancho principal. E aí eu não esqueci a ideia do Pink do cérebro. O que eu acabei fazendo? Eu trouxe para dentro, né, do universo da mulher. Então eu hoje sou especialista no atendimento de mulheres em todos os seus ciclos e fases, bem como da parte profissional da mulher. Foi assim que surgiu as mulheres na minha vida. Lorena, você contou pra gente como você descobriu que você queria psicologia, como foi sua opção pela carreira da psicologia e como é o seu trabalho com mulheres. Você olhando para trás, como que você avalia esse período todo que você passou durante esses 15 anos? Cara, meu pai, hoje eu sempre falo muito de mamãe, mas hoje vocês já viram que o assunto vai ser meu pai. Eu não sei nem como que ele vai reagir a esse podcast depois ouvindo isso, porque ele não gosta muito dessa exposição. Meu pai tem uma frase que ele diz que não é dele toda vez que eu cito, mas meu pai sempre falou pra mim que eu iria abrir portas que eu não iria passar. E eu nunca entendi isso muito bem, sabe? Mas hoje, 15 anos depois, eu entendo. Eu tava ontem, eu vou ficar emocionada, mas vamos lá. Eu tava ontem, quando a gente foi falar, eu fui achar jovem, na minha colação, eu vou mostrar pra cá, tá? Edu é nosso produtor, pra todo mundo ver. Eu jovem, me formando, porque eu fiz o juramento, tá? Depois vocês vão ver que a beca de psicologia é azul, mas a nossa foi roxa. Né? Outro caso que eu não vou contar. Olha, eu jovem, gente, colágeno tão bom, tá, amigo? Que você tá me devendo colágeno da farmácia. Tá? O que acontece? Por que eu falo que são portas? Meu pai e minha mãe me deram de presente no dia que eu formei. Mamãe me deu em cada dia, mais meu pai. Então, no dia da missa, no dia que era o culto, né? No dia da colação e no dia da formatura do baile, cada dia eu ganhei uma flor. E aí, no dia da colação, eu ganhei o anel e meu pai e minha mãe me deram um caderno. Foi por isso que eu fiquei pensando. E aí, o caderno era para que eu colocasse nesse caderno as lembranças e aquilo que eu fosse fazendo na minha vida, tipo uma reportagem de jornal e tal. E aí eu lembro quando a mamãe me entregou o caderno mais meu pai, eles disseram assim, daqui 15 anos você vai olhar esse caderno vai estar cheio. E com 1 ano o caderno estava cheio, né? E eu vivi coisas extraordinárias graças à minha profissão, com muita luta, porque não foi fácil não, tá? Literalmente não foi fácil. Eu desbravei muitas portas, eu ouvi muitos nãos. Meu primeiro ano dentro do hospital não foi fácil, eu era uma menina
Entendeu? Eu tinha o corpo da Alice e a carinha da Alice, com 23 anos, literalmente. Acho que é por isso que eu me identifico tanto com a Alice. Eu era literalmente assim, ó, tá aqui. A diferença é que a Alice é lourinha, eu tava mais moreninha, porque nessa época eu pintava o cabelo de cor mais escura. Porque eu não tinha a tonalidade do meu cabelo, eu já tinha cabelo branco. Sabe? Mas assim, não foi fácil. Eu vi muitos nãos, muitas portas, sabe? Dizer assim, se ela entrar, eu não vou, porque ela vai mudar a cabeça das pessoas. Porque, gente, 15 anos atrás, a psicologia não era o que é hoje. Hoje a gente fala sobre saúde mental repleto de tabu. Mas antigamente era o dobro do tabu, né? Então, assim, não foi fácil, mas eu tenho muito orgulho da minha história, mas muito mesmo, sabe? Assim, tudo que eu tenho e tudo que eu fiz foi com o suor do meu rosto, foi com as pessoas que eu fui construindo e galgando, e Deus nunca deixou faltar pessoas que foram entrando na minha vida. Vocês três são exemplos disso. Entendeu? Que nós nos encontramos, a gente fez faculdade, mas a gente só se via no corredor. Sim. O Everton entrou na fase da minha vida que eu tava saindo do hospital extremamente perdida, no sentido que eu achei que eu ia construir uma vida no hospital, eu não imaginava, né? Eu fazia clínica, mas eu não imaginava viver de clínica, eu achei que eu ia viver o resto da vida com as duas coisas, porque eu sempre fui muito apaixonada. Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Respondendo sua pergunta, não foi fácil, mas eu acho que foi uma trajetória muito bonita. Até hoje espero que continue sendo, para daqui, quando eu tiver com 30 anos de formada, eu venha de coque, de pérolas, porque eu sou dessas. E várias histórias também, né, Lorena, você vai poder construir, né, com essas mães que estão vindo aí, né, acho que esse movimento, acho que é bem maior do que você pode imaginar, tá? Bem maior, isso tudo que você está construindo, sabe? A gente vê a importância da mãe hoje, do papel mãe, é muito importante. Da mulher, sim, né? Da mulher, mas quando a gente volta para tudo que você tem praticado no seu dia a dia, né? Acho que a geração, acho que Linhares, lá na frente, você vai colher muita coisa boa. Esperamos colher juntos. Isso aí. Assim, eu vi você falando desse jeito, sabe? Com tanto carinho, com tanto amor, me deixa até com o coração quentinho. Porque você percebe muito em tudo que você fala, tipo, que foi um propósito, sabe? Como que os propósitos se encontram, tipo, de um jeito ou de outro. Tipo, você não se planejou pro que ia acontecer. E, tipo, acho que isso é o mais bonito em tudo que você fala, sabe? E como que você... Quando você tá falando, tipo, igual ela já falou, gente, em vários episódios aqui. Mas é muito real, tipo, o brilho no olhar, sabe? E, gente, ó, eu, como estudante de psicologia, estando aqui hoje e poder escutar você falando isso, pra mim, tipo, uma gratidão imensa, sabe? Muito mesmo. E, assim, a gente falando de propósitos, queria saber como que surgiu o Movimento Maternar, que sem dúvida é um propósito. O Movimento Maternar é o meu legado. Isso aí. Bom, agora você é meu. Mas é nosso, né? Como eu disse, eu achava que faltava alguma coisa. E eu sempre... Porque, assim, a parte clínica, vocês talvez não experimentem. O Pablo, eu sei que experimenta mais isso do que o Everton. Então, ele vai concordar comigo. Ela é muito solitária. Verdade. Sabe, assim, sou eu e eu mesma. E eu sempre achei que se a gente tivesse uma equipe junto, isso daria uma força. Porque tem dias, gente, que a gente fica... Entendeu? Que a gente quer trocar uma ideia com alguém, que a gente quer perguntar alguma coisa. Poxa, como é legal quando eu tenho uma dúvida de alguma coisa, poder ligar para um amigo, tirar essas dúvidas e tal. E aí, um dia eu conversando com mamãe, que é o ponto ali, né? Eu falei, mãe, eu queria fazer alguma coisa e tal. Ela falou assim, olha, junta, você tem tantas pessoas que você gosta, que estão junto com você, que tem uma característica parecida com você, né? Porque eu falo assim, o Movimento Maternar, quem tá ali, tá porque a gente tem histórias. Não tá ali porque está. Porque eu uso essa palavra mesmo de propósito o tempo todo. Todo mundo tá ali porque a gente se conecta, sabe? Assim, tem um cabinho que vai entrando com o outro e vai montando quebra-cabeçazinho, sabe? E aí ela falou assim, ó, junta, o máximo que vai dar é dar errado. Se der certo, vai dar. Então liga pra um, liga pra outro. Eu falei assim, mãe, começa por onde? Ela virou pra mim e falou assim, olha, na época a gente já tava com a clínica aberta e tal. Ela falou assim, cara, a pessoa que você liga pra tudo primeiro é pro Everton. Ela falou assim, começa pelo Everton. Se o Everton vir, a gente vai puxando os outros. Sim. E aí, primeira pessoa que eu liguei foi pro Everton. Eu liguei pro Everton e falei, Everton, tô querendo fazer um grupo e tal. Você vem? Vou, porque o Everton nunca me disse não, né, Pablo? Então, essa aqui é a verdade na vida, tá? Eu não sei como é a relação, mas assim, a minha é muito prazerosa. E aí, né, ele nunca me
diz não pra nada. E aí ele falou assim, vamos. Aí depois eu liguei pra Natália. Falei, Natália, vou fazer um movimento assim, 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 você topa? Topa. Depois liguei pra Isabela. E aí foi vindo, e a galera foi juntando, e aí foi aparecendo as outras pessoas, e aí foi vindo. E aí acabou que virou um grupo que a gente é hoje de 50 e poucas pessoas, que a ideia do Maternar é ganhar esse boom de levar, de fato, um legado de informação de qualidade para as mães, para as famílias, em especial para as mulheres, né, que é o nosso público principal, apesar dele ter o nome maternar, mas é um verbo, e a gente materna o tempo inteiro, a gente materna o trabalho, a gente materna, as pessoas acham que maternar tá só relacionado à maternidade, mas ele não é, né, então assim, ele tá relacionado, na época que a gente deu o nome do maternar que eu dei, isso nem era um verbo ainda, se tornou um verbo, né, então assim, era só uma palavra que ao meu olho era isso, era a forma como a gente olhava as coisas, né, e aí isso foi ganhando, e eu falo assim que, né, o grande boom é essa união dos profissionais. E a gente vem construindo juntos, né, esse legado de levar informação de qualidade. E o legal quando você fala dessa questão dessa união, né, de várias pessoas, de vários profissionais, e o que é mais importante também nisso tudo é essas conexões, né, Lorena, que a gente está criando, né, tá tão forte. A gente falou hoje sobre a questão de tons de roupa, né, a gente tava até brincando. A gente não precisou falar nada, olha só, como nós estamos bem conectados, sabe? A gente consegue entender as dificuldades do outro, a gente também abraça as ideias, o que você projeta para o futuro aí dessas mulheres, dessas mães, né? E esse movimento também, eu tenho certeza que ele te emociona muito, não é verdade? E tem algum fato específico que te emociona, que te emocionou, ou algo que possa te motivar cada vez mais a participar desse movimento, que te inspire, né? Que te motive mesmo a continuar, a querer também agregar mais para o movimento? Ah, Everton, eu acho que tudo me emociona. Não tem Emocionadíssimo. Não tem assim, se eu disser assim, nossa, tal, tudo. Cada dia, cada coisa que a gente pensa, cada sim que a gente vai tendo dos parceiros. Nossa, eu me lembro que o ano passado a gente fez a confraternização, eu falei assim, meu sonho era ter um podcast. Vocês lembram disso? A gente falou, eu falei assim, Everton, se ninguém me der, você me patrocina? E aí, pelo menos um eu patrocino, ele falou pra mim assim, né? Pelo menos um eu patrocino, só pra você. E aí vieram os parceiros da primeira temporada, né? Foram 5, 6 parceiros que abraçaram. Depois a Faura veio com a segunda temporada. Cara, o primeiro podcast foi um ganho. A gente ficou extremamente assim. A gente teve um podcast recente que foi com o Dom Lauro, que a gente tá quase chegando a 1000 visualizações. Então, por favor, vamos lá, assista, porque eu quero chegar a 1000 visualizações nesse, né? Então, assim, foi um presente de Deus aquilo, sabe? Que generosidade, que palavra. Mas assim, eu acho injusto de você falar assim, né? O que mais te marcou? Eu não posso deixar de não falar da perda da Natália. Sabe, assim, pra mim, de tudo que a gente viveu, o momento, né, que mais me impactou dentro do movimento Maternar foi a perda dela, né, porque era uma pessoa extremamente presente pra mim, né, e eu só me dei conta dessa presença eu deixo isso registrado, eu não tinha consciência, eu tive, e na verdade nem foi minha, foi da mamãe, porque quando a gente foi passar a retrospectiva, a mamãe falou assim, Lorena, você percebeu que em todas as fotos a Natália tá com você? E é por isso que você tá desse jeito, né, e quando eu tive que ressignificar isso. E assim, foi um momento, mas para além da perda dela, a perda dela trouxe pra gente uma união, que eu acho que é isso que a gente sente hoje. Não posso dizer, o grupo todo é assim. Claro que não, são muitas pessoas, cada um tem sua personalidade. Mas eu acho que esse boom de conexão forte entre alguns veio a partir disso, que a gente literalmente deu a mão e falou assim, agora a gente não se solta, porque a gente tá junto em todas as situações. Então eu consideraria tudo, mas essa fase em especial. O movimento Maternar é um movimento que está em constante crescimento e evolução. Como que você vê o nosso movimento daqui a alguns anos? A expectativa. A expectativa. Cara, a gente vem trabalhando muito enquanto equipe, né? E assim, hoje eu falo que eu tenho alguns braços direito e esquerdo,
né, que são aquelas pessoas que estão... Eu não faço o movimento maternal sozinho, eu sempre falo assim, a gente tem, como diz meu amigo Everton, a mãe de todos, que manda em todo mundo, que é mamãe. A nossa chefe. Nossa chefe. Ela tem as ideias, a gente se vira pra fazer. Sim. A gente já sabe disso. Então ali eu não vou falar dela, mas hoje eu tenho a Alice, que corre comigo pra todos os cantos, literalmente, né, e tenho a Bárbara e tem Maiara. E Maiara tá numa fase inspiradora. Não posso deixar de falar dela. Tá atacada em nome de Jesus. Brinquei com ela ontem. E aí ela tá lá pensando. E o movimento maternal vai ganhar um novo significado pro ano que vem. Né? A gente tá vindo ainda, eu não vou falar, porque eu não sei ainda se o nome vai ser esse, mas a gente vai vir com uma mudança de logo, uma mudança de propósito, né? De integrar mesmo e reafirmar que o movimento maternal é um movimento para mulheres, né? Em todas as fases. Desde a maternidade, que vai sempre ser o nosso foco principal, ao empreendedorismo, às visibilidades, à questão da autoestima. Então eu acho que a gente vem aí agora com ainda mais potência, se assim Deus nos permitir. Vamos ter muito trabalho então ano que vem. Vamos. Se Deus quiser, né? Mas então, falando justamente das fases da mulher, agora falando um pouquinho, né, de gestação e puerpério, quais desafios para vocês são os mais desafiadores nesse período da gestação e do puerpério, assim? Porque eu sei que tem muita mudança hormonal, mudança física, né, e todo ali um contexto. Alice, a gente começou a trabalhar um conceito chamado pré-natal psicológico, isso há alguns anos atrás, lá com a Arais, lá com a Fátima, quando elas introduziram cada uma personalidade, porque cada uma é um psicólogo, então são aspectos diferentes, mas com uma abordagem que se conecta, né? E a gente foi falar sobre isso e eu fiz essas primeiras formações lá atrás a respeito disso. Mas respondendo basicamente sua pergunta, eu acho que a maternidade é uma fase transicional. Naquele momento ali, morre uma mulher sem filho para nascer uma mulher com filho. E isso vai deixar um impacto, sabe? É uma fase de luto, apesar da beleza, apesar do encanto, né, que tem da maternidade, mas a gente está falando de uma fase transicional. Então a gente precisa entender todo esse processo, a vulnerabilidade, a fragilidade, os medos, as inconstâncias, as dúvidas. No mesmo dia, por exemplo, que eu recebo uma gestante com um positivo e ela lutou uma vida muitas vezes para ter aquele positivo e ela tá super feliz, ela olha para mim com aquele positivo, mas deu positivo. E agora? E agora? Entendeu? E aí você fala assim, mas não era o que você mais queria? Era, mas é assustador. Porque é uma outra fase, é uma mudança muito grande. Então, acho que ter um psicólogo nessa fase e entender essa montanha russa de oscilações, de sentimentos, de emoções e de tudo que está em volta, porque assim, é um novo sujeito, mas é uma reestruturação da família, então você vai mudar com o seu parceiro ou com a sua parceira, vai mudar a sua vida profissional, então tudo isso precisa estar envolto e precisa ser acolhido, que é a grande questão. E Lorena, mas existe algo assim que é mais comum de aparecer no consultório durante essa fase? Eu acho que a questão do baby blues, que é a tristeza pós-parto, eu acho que a gente tem ali o ganho, vamos colocar assim, de maior destaque nessa fase. A literatura ainda nos diz que 8 em cada 10 mulheres vão passar por essa tristeza pós-parto. Mas na minha prática clínica desses 15 anos, eu vou dizer que 10 das 10 tem. Pode ter um grau menor, mas todas vão passar, que é essa oscilação mesmo. No mesmo momento que a gente está numa extrema euforia do pós-parto, onde as gavetas emocionais estão fechadas, porque vamos pensar assim, Everton, na gestação, é como se tivesse aqueles armários de fichário, sim, não tem, Pablo? A gente abre aquelas gavetas e no puerpério essas gavetas vão ser fechadas, entendeu? Pelas questões hormonais, físicas e tudo mais. Então, essas gavetas estão fechando e aquilo tá ali, a mulher não sabe lidar. Ela tá privada de sono, ela tá com um sujeito que ela não conhece, porque o bebê que chega não é o bebê que a gente imaginou. Você imagina uma coisa, mas o bebê que chega é outro. Você é pai, você sabe disso, entendeu? Tem toda uma questão da reestruturação da casa. Se eu tive rede de apoio, se eu não tive rede de apoio. Muitas vezes a mãe nem conseguiu almoçar.
Muitas vezes não consegue tomar um banho nesse pós-parto se não tiver uma rede de apoio ali que cuide, porque é preciso cuidar da mãe para que ela cuide do bebê. Então, essa questão da tristeza pós-parto, eu ainda acho que dentro do consultório é uma coisa muito presente para todas elas. Você falou que cuidando dessas mulheres existem vários fatores. Aconteceu de algo específico mexer com você? Pablo, lidar com mulheres é um campo muito vasto. Mas como a gente está falando da gestação, eu vou afunilar para essa pergunta aqui. A perda gestacional, ou no comecinho, ou tardia, é uma coisa que não tem como não tocar você. Essa imparcialidade, essa neutralidade, esse afastamento. Nesse momento, às vezes as pessoas têm muita dúvida assim, Lorena, eu já recebi várias vezes alguém me perguntando assim, você já chorou com algum paciente? Eu respondo várias vezes. Várias vezes. E não tenho vergonha. E sempre quando escrevo nas redes sociais falo disso. É a minha humanidade que toca a humanidade do outro. É claro que você não vai fazer um choro desesperado. Sim. Você não tá ali pra isso. Mas escorrer uma lágrima, abraçar uma mãe, chorar, né, com ela porque ela perdeu o seu bebê. Ai, mas eram 2, 3 semanas. Ah, eram 4 semanas, cara. Eram 38 semanas. É uma mãe, sabe, que tá ali vendo o seu sonho. Agora, a perda tardia, que é aquela mãe que tem que ir para o parto. Gente, imagina vocês, você tá com um bebê, você ficou aqueles meses todos ali. Por mais que você saiba que aquele bebê faleceu, quando é que você vai para um parto, o que você roga ao universo é que aquilo tenha sido uma mentira e que a hora que aquele bebê nasce, aquele bebê chore. Sim. Não tem quem não passe, quem não tem, gente, assim, sabe? Ai, mas eu não... Cara, ali no seu subconsciente aquilo ficou, que aquilo poderia acontecer. E é naquele real, é quando te entregam... Hoje a gente vem mudando uma política que se entregue o bebê pra mãe, que ela pode... Mas na época que eu formei não era assim, não adianta eu dizer que é, porque não era, entendeu? Então, assim, hoje você entregar e você pegar aquele bebê, entendeu? Aconchegar no teu corpo. E você imagina assim, eu tô indo embora com o braço vazio, com o colo. Cara, é uma dor que rasga, sabe? Assim, não tem como não dizer. E aí, na maioria das vezes, quando são pacientes que fizeram pré-natal comigo, elas vão imediatamente quando eu não consigo ir no hospital. Eu só não consegui na época da pandemia, né? Mas normalmente eu vou até o hospital quando a ginecologista e o hospital me permite. Em grande parte eu já estava no hospital, então era mais fácil, porque eu já estava, hoje eu já não estou mais na parte hospitalar. Então, quando alguém convida, eu sempre vou fazer essa assistência no hospital. Então, assim... É aquele abraço que ela só te pede para você só estar ali. Porque ela te entregou tudo durante a gestação, os medos, as angústias, e agora ela só quer que você esteja ali com ela, sabe? Para segurar a mão dela e dizer para ela assim, olha, eu tô aqui com você. Nada do que eu falo vai mudar essa situação, nada vai te confortar nesse momento. Porque não conforta, gente. Eu só tô aqui com você. Se você quiser o meu silêncio, eu te entrego. Se você quiser minha palavra, eu te entrego. Se você quiser que eu segure na sua mão, escute você orando, eu vou orar com você, independente da religião que você tiver. Se você só quiser que eu fique aqui com você, eu vou ficar até a hora que você me deixe embora. É isso. Lorena, e você como mulher, como psicóloga, qual conselho você daria para as mulheres que estão nessa tentativa de engravidar ou já que estão vivendo esse período de processo de gravidez e no pós-parto? Tenha um psicólogo para chamar de seu. Necessariamente eu não preciso ser a sua psicóloga. Eu sempre falo isso, entendeu? A gente fala assim, muitas vezes quando a gente fala isso, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, necessariamente eu não tô falando para ser a sua psicóloga, sabe? Mas tenha um psicólogo para chamar de seu. Sabe, para você dividir, compartilhar. Como eu disse, além das mudanças hormonais, a gente está falando de emoções, de sentimentos. Você vai revisitar a mãe que você teve, a mãe que você não teve, a mãe que você quer ser, a mãe que você vai ser, entendeu? Então tem muita coisa em volta disso. Então ter um profissional para te acompanhar durante esse processo, durante esse primeiro ano, sabe, é muito importante e vai fazer total diferença. Nossa, gente, fiquei até assim, tocada que você falou agora. Mas, assim, continuando, né? Falando sobre as fases da mulher, sobre reposicionamento de carreiras agora, que sem dúvida é um toque especial seu, que eu sei que é um o cérebro agora. Que eu sei que é um queridinho seu, assim. Mas
Assim, sobre o reposicionamento de carreira, qual faixa etária que você percebe que tá fazendo mais o reposicionamento de carreira e por quê? Vou dar um gancho aqui. A maternidade, ela tem vindo mais tardia. Sim. Né? Por quê? Porque a gente está saindo da faculdade, está indo buscar o posicionamento profissional e tudo mais. Só que quando a maternidade vem, muitas vezes a carreira não está alinhada a essa fase. Então, respondendo sua pergunta, Alice, hoje eu percebo o boom da transição de carreira depois do nascimento dos filhos. Sabe, essa mudança, né? Porque agora eu tenho um filho, eu quero introduzir novas rotinas, eu quero ter tempo, eu quero fazer uma flexibilidade. Então, essa mudança de carreira acontece, na sua maioria, nessa fase. E a outra fase que hoje vem aparecendo é a fase do amadurecimento da mulher. Então, aqui é porque os filhos estão pequenos e aqui é porque os filhos estão saindo de casa e agora eu posso investir em mim, investir numa outra posição, voltar muitas vezes a algum sonho que eu tinha deixado nesse processo. Então eu acho que essas duas fases transicionais da vida da mulher, esses dois marcos, são as duas fases de transição de carreira que pelo menos eu hoje dentro da clínica acompanho. E você nota assim que é comum, né, ter medo nesse processo de transição, né? Existe algo que você consegue listar assim, quais são os maiores medos que essas mulheres têm ou elas desenvolvem nessa mudança de carreira ou de vida também, né? Eu vou fazer um parêntese aqui. Mas Lorena é psicóloga clínica, tá falando de carreira. A gente fala, quando eu falo desse posicionamento de carreira, tudo na base do autoconhecimento. Tá? Então, diferente de um psicólogo organizacional, que é quem vai lá aplicar testes, fazer essa questão, não é disso que a gente está falando. Quando eu faço isso na clínica, a gente faz um processo, eu chamo até hoje de treinamento e desenvolvimento individual para mulheres. Porque é isso, é construir mesmo com ela a partir dos seus pontos fortes, dos pontos que precisam. Então, é através do autoconhecimento. Sabe, eu me conheço e porque eu me conheço, eu proponho uma mudança profissional. Medo, Everton, eu acho que quando a gente fala, e me desculpa porque eu tô com dois parceiros gigantescos e maravilhosos, mas mulher, de um modo geral, principalmente no mercado do trabalho, eu sempre falo uma frase que as pessoas são carecas de me ouvir falar aqui, lugar de mulher é onde ela quiser, mas com muita dificuldade. Não adianta a gente dizer que é diferente, Sim. Né? Porque a gente ainda passa. Então, por exemplo, se eu tiver hoje, eu sou valorizada ou não valorizada pela questão profissional, pela formação que eu tenho, mas também pela minha situação, se eu posso ou não deixar um filho aqui, se isso vai... Então, eu acho que tem muitos medos em torno, sabe? Muitos tabus também. E eu acho que quando a gente potencializa uma mulher no seu processo de autoconhecimento, por isso que eu falo que não, eu não faço um processo organizacional, o que eu faço é um processo na base do autoconhecimento. Quando a gente fortalece essa mulher para ela entender, olha, isso aqui é minha potencialidade, isso aqui são os meus limites, eu vou trabalhar os meus limites, eu vou buscar as coisas que eu posso trabalhar, que não sou eu que trabalho com elas, ela vai buscar outro profissional. Se ela tiver que fazer um treinamento para fazer uma oratória, ela vai aprender com aquela outra pessoa. A gente só vai dar esse direcionamento do que é e como ela pode fazer através do seu processo de autoconhecimento. Quando a gente ganha isso, quando ela vai e os medos acontecem, porque coragem não é a ausência do medo, mas é acreditar algo que a gente quer muito, é maior do que o medo da gente. Quando eu sei a minha potencialidade e sei que eu posso passar por isso, eu vou superando os medos. Mas não tem como dizer que eles não aconteçam, porque nós mulheres estamos cercadas dessas situações. O Everton e eu estamos na frente de uma empresa que basicamente são mulheres. Nós temos hoje quase 30 mulheres trabalhando conosco, né? Então a gente sente essa insegurança, esse medo de perto, porque às vezes a pessoa está no momento de ascensão profissional. O que eu vou fazer agora? Você como mulher e também como psicóloga de novo, qual conselho você daria para essas mulheres? Sempre buscar. Eu falo, vou dar um exemplo e vocês vão entender isso assim. Existe quem quer holofote e existe quem quer ser lamparina. Holofote é aquele boom momentâneo. Hoje em dia, então, com essa questão das redes sociais, de mostrar, né? Eu tenho resultados rápidos, eu mostro isso, eu faço aquilo. Cara, isso é holofote. Sabe? É aquele boom, é ser a referência e tal. Quem quer ser lamparina, que é aquilo que tá ali, que vai mostrar o caminho, que vai endereçar, ela vai buscar
viver o seu propósito. Então ela é uma mulher que através do seu autoconhecimento ela descobre quem é ela, o que ela quer e o que ela pode oferecer ao mundo e o que ela espera que o mundo ofereça a ela. E aí ela vai buscar ferramentas. Gente, eu sou uma pessoa apaixonada pela ciência. Eu acho que formação, eu sempre falo isso. Eu tive uma professora que foi minha orientadora, assim, e ela era o meu, eu queria chegar a ela, porque ela tinha um currículo de 10 páginas, então assim, aquilo era, sabe? Até parece que a Lorena não tem um currículo de 10 páginas, tá, gente? Agora eu tô mais contida, porque depois da 7ª pós-graduação, vou parar, sabe? Mas é isso, sabe? Formação, estuda, vai buscar, vai fazer curso, vai se fomentar, vai se sentir segura num processo terapêutico e no seu processo de alinhamento em propósito e busca ser lamparina. Eu sei que é antigo, não tem? Mas holofote é passageiro, lamparina é presença. Eu acho que isso é muito importante. E Lorena, você falou algo assim que realmente é isso mesmo. As mulheres, quando elas têm essa transição aí, né, de ser mãe, aí depois voltar para o mercado de trabalho, então elas têm muito medo mesmo, né? Eu falo isso porque algo que me marcou muito, até hoje, isso acho que foi assim uma virada de chave da minha vida tão grande. Isso eu já te contei, já deve ter acontecido há uns 6 anos atrás, mais ou menos, não sei, tem bastante tempo. Uma colaboradora, assim, trabalha comigo há muito tempo também, ela chegou no meu escritório e chorando. E ela chegou pra mim, e assim, até hoje isso, às vezes quem tá em casa pode achar que não é nada, mas me marcou muito, foi algo que me marcou muito mesmo. Ela chegou pra mim e falou, Everton, não tenho uma notícia boa para te falar. E ela começou a chorar. Eu falei, nossa, mas eu já pensei assim, doença, alguma coisa da família, né? Aí ela falou assim, estou grávida. Olha, sério, pra mim, nossa, me marcou tanto, que na hora eu comecei a chorar junto com ela. E eu acho que na hora, quando ela viu chorar, eu acho que ela deve ter imaginado, nossa, ele não tá gostando. E eu refleti muito sobre isso, sabe? Como que é difícil para a mulher, né? Essas fases. E a importância das empresas olharem para elas com esse olhar de entender que é um momento, tá? E até porque, gente, eu tenho mãe, eu tenho tia, eu tenho avó, todas passaram por isso. Então, assim, eu não reconhecer isso, eu não estou reconhecendo os trabalhos dessas mulheres que fazem parte da minha vida, tá? Então, acho que é muito interessante o seu trabalho, acho que tudo que você tem falado, tudo que você tem construído é muito importante mesmo, tá? Muito importante. E sem dúvida muito inspirador. Nossa, porque pra mim, só de estar aqui pertinho, podendo escutar tudo isso que você tá falando, tá tocando no fundo do meu coração. Sim. Ainda mais quando você fala assim de ser um profissional, sabe, que tenha bases mesmo, que procure, que estuda, porque eu acho isso que é fundamental. E acaba que no momento quando eu comecei a chorar com ela, e eu sentei com ela, eu lembro que eu falei assim, você acha que nós vamos ficar com raiva, que nós vamos ficar tristes? Pelo contrário, eu vou te ajudar com isso, isso, isso. E eu consegui, construir isso pra ela, sabe? E depois ela engravidou de novo, foi muito legal, assim, né? E já, quando ela me engravidou de novo, ela já veio mais feliz, entendeu? Então, assim, foi assim, acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né? E acho que essa importância mesmo de valorizar isso, de valorizar a maternidade, de valorizar as fases da mulher é muito importante, porque é uma construção. Eu sou muito conectado com minha mãe, muito mesmo. Muito, 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 muito. Então, vários momentos da vida dela que ela passou e que eu passei, ela sempre me apoiou, sabe? Então acho que o caminho é esse mesmo, a gente entender, compreender, aceitar e acolher essa mulher. Perfeito. E falando sobre acolher a mulher, é importante também acolher em todas as fases, né? E hoje o Movimento Maternar também já tá falando mais sobre isso, que é a menopausa. Qual que é o maior desafio dessa fase, Lorena? Eu não sei se é o maior, mas eu acho que é o que a gente hoje poderia trazer como destaque. Vamos chamar de síndrome do ninho vazio, sabe? Que é exatamente essa transição que eu tava falando aqui, né? Essa mulher que passou uma vida inteira, muitas vezes, um período grande, vamos colocar muitas vezes 15 anos, muitas vezes 16, muitas vezes só quando o filho saiu da faculdade. Então, assim, é uma fase, é um período muito grande, voltado para um filho, voltado para a maternidade. E aí, de uma hora para outra, esse menino ou essa menina ganha o mundo
mundo, e essa mãe se vê nesse lugar de muitas vezes de solidão. E aí é aquela hora que ela fala assim, e agora? Né? Eu tô com o quarto vazio aqui do lado, porque foi ganhar o mundo, e as mães têm muito orgulho disso, porque fazem os filhos para ganhar o mundo, né? Crianças precisam ter asas para voar e raízes para ficar. Então, assim, né? É isso que as mães querem, mas e agora? Então, eu acho que essa fase é uma fase, eu tô falando da questão emocional, né? Muito difícil nesse período. E eu acho que também a questão de entender as mudanças do seu próprio corpo, né? Eu estou aqui com 2 profissionais que estão o tempo inteiro dentro dessa área, né, dos cosméticos, então vocês melhor do que eu vão saber falar a respeito disso, mas é perceber essa mudança do próprio corpo, das linhas, de envelhecer, de como que eu tô lidando com isso, se eu tô contando história, ou se eu tô achando que eu tô perdendo histórias, porque depende muito do olhar dessa mulher, né, então assim, envelhecer não é fácil, para muitas pessoas, aquelas que não vão acompanhando o seu processo e não vão somando histórias, cara, não é fácil, né? A gente olha pra gente, eu tava brincando, olha essa menininha aqui de 23 anos, olha eu hoje com 38, então assim, tem uma diferença gigantesca, né? E é tudo isso, então acho que esses 2 pontos seriam uma questão a ser colocada respondendo sua pergunta, Alice. E como que essas mulheres elas podem se preparar emocionalmente para passar essa fase de forma mais leve? Lembra que eu falei assim que eu acho que a gente precisa entender a nossa história? Eu acho que esse é um ponto principal. E vou eu de novo puxar a sardinha, mas tem um psicólogo para chamar de seu. Sabe? Vamos nessa frase, essa frase vai ficar hoje aqui marcada na cabecinha de todo mundo que tá em casa, tá? Pega o chazinho e anota ali no papelzinho. Tem um psicólogo para chamar de seu. Bota na porta da geladeira. Toda hora que você olhar, você fala, Lorena. E aí, sabe, é essa grande questão, entender essa transição, sabe? Aprender a contar a sua história, entender que tudo que você viveu, as coisas boas, as coisas difíceis, fazem parte do seu caminho e fazem você ser quem você é. Sabe, eu sempre falo assim, um momento difícil pode ser a pior fase da tua vida, você olhar para aquilo e passar a vida inteira falando assim, nossa, mas aquilo que fizeram comigo, e aí ser aquela constância, aquele tipo de pessoa que tá sempre voltando naquele ponto, ou você pode olhar para aquilo e falar, cara, aquilo foi muito difícil, mas eu aprendi tanta coisa com aquilo, depende do seu ponto. Então eu acho que esse processo, ele vai muito do processo de autoconhecimento da mulher. Quanto mais ela se conhece, quanto mais orgulho ela tem da mulher que ela está aprendendo a ser e da mulher que ela foi construindo ao longo dos anos, apesar de suas dificuldades, mas entendendo que aquilo é fase, aquilo é a história dela, eu acho que é um ganho principal para isso. Qual que é a mensagem que você deixaria para essas mulheres, sem ser essa? Tem um psicólogo para chamar de seu. Pablo, você é muito chato, não gosto mais de brincar com você. Não desço mais pro play com você, tá? Mas assim, sabe, eu acho que a grande mensagem é tenha orgulho da mulher que você é. Conheça a mulher que você é. Seja a mulher que você é. A minha clínica se chama Espaço Ser. E aí todo mundo acha que o ser é de ser humano, né? E aí eu sempre falo, é de sentir, experimentar e ressignificar. Sabe? Eu acho sempre que isso é a vida da gente. A gente precisa sentir, a gente precisa experimentar a vida. E aquilo que não for bom, a gente ressignifica. E aquilo que for bom, a gente ressignifica também. Eu acho que se a gente tiver esse conceito claro para qualquer fase da vida da mulher, ela vai ser uma mulher potente, ela vai ser uma mulher de luz. É tão importante, né, ressignificar, né? A gente tá sempre em constante, sempre ressignificando, né, Lorena? Por isso que é importante a gente ter um psicólogo. Vai chamar de seu! Ai, gente, mas já indo pro último bloco. Já acabou? Credo! Nossa, Passou tão rápido! Nossa, eu tava tão nervosa! E eu tô preocupado aqui, Pablo me olhando assim, que eu converso demais, né, Lorena? Você sabe, né? Então, Mas eu me avisei pra todo controlando. mundo que hoje tinha que trazer nosso... A gente tá bebendo água, tá? Porque eles não trouxeram o chá da farmácia, sacanagem. Ah, é verdade, né? Aí. Vamos falar um pouquinho sobre projetos e sonhos. Como que você imagina, assim, o seu impacto do seu trabalho daqui a 10, 5 anos, assim?
Gente, lembrando que ela falou que ela vai dominar o mundo, tá? Vou conquistar o mundo. Isso, conquistar o mundo. Pink, o que você quer fazer hoje? O que nós vamos ver pra conquistar o mundo? Cara, eis aí uma pergunta. Eu falei que eu não ia ler o roteiro para que eu pudesse sentir as coisas, né? Mas assim, eu queria muito, de fato, construir um legado. Sabe, assim, meu grande sonho, como eu disse, eu amo muito a ciência, eu amo muito estudar. Eu acho que eu tô numa fase transicional, profissionalmente, pessoalmente, né? Eu tô caminhando para essa nova fase da mulher, para entrar no 40 mais, né? Então, assim, eu tenho muitos sonhos, assim, eu queria muito poder ainda participar de cargos, entendeu? Que pudesse pensar políticas públicas para mulheres, não tô falando assim, sabe, mas de poder pensar políticas públicas em instituições de ensino ou em qualquer outra área desse ganho, entendeu? Poder pensar de fato, mas construir, sabe? Não ficar no mais do mesmo, no sentido assim, vamos prometer e não vamos fazer, sabe? Mas de introduzir isso, de poder olhar no futuro, sabe? Sim. Eu fico imaginando a Alessandra, que eu citei aqui como exemplo do pré-natal psicológico, ela tá no Maio Furtacô, né, e aí esses dias a gente teve um grupo lá e ela tava lá e eu pude mandar uma mensagem direto pra ela falando sobre isso, assim, eu sempre tive contato com ela, mas online, essa era a primeira vez que eu pude falar pra ela, assim, eu tenho tanto orgulho de ter feito parte, né, dessa trajetória que você está apresentando enquanto aluna, né, eu acho assim, hoje ela está no pós-doutorado, sabe, poxa, você falar, pô, eu tô aqui em Linhares, ela tá lá, e eu falar dela aqui, sabe, eu tenho um artigo publicado na UFES de amamentação. Ai, gente, quando eu pego um artigo de alguém científico que tá lá aquele capucho com um ano, que é assim que a gente faz as citações, cara, bebê de mamãe, entendeu? Assim, é isso, sabe? Eu queria muito que daqui 15 anos eu pudesse ter um legado profissional. Eu quero muito poder estar falando para mulheres, que a parte clínica vai me acompanhar para o resto da vida, eu tenho certeza, se Deus permitir, entendeu? Mas eu queria muito estar podendo fazer isso, né? Meu sonho é ter um auditório, tipo assim, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, poder falar por isso, cara, eu tenho ainda isso, entendeu? Ainda tem essa formiga em mim. A gente com o maternagem já conseguiu colocar 500, se a gente for somar, né? Mas assim, eu quero um número maior, eu quero poder um dia, sabe, poder falar pra muitas, sabe? E você fala assim, Lorena, mas você quer o holofote? Não quero. Não quero o holofote, eu quero a lamparina. Sabe, eu quero fazer a diferença, eu quero ser essa semente, que não seja para mim, que seja para Alice que tá vindo daqui ainda, que tá no meio da faculdade, entendeu? Que seja para Alice, para que seja para a menina, para depois da Alice que é psicóloga, entendeu? Mas que a gente possa construir isso. Então assim, meu grande sonho, eu acho que é esse, sabe? Deixar de fato um legado, mas não só um legado falado, sabe, de reconhecimento, mas disso, de pensar e construir esses lugares, sabe, que hoje a gente vê pessoas muitas vezes que estão nesses lugares pela vida profissional que foram levando, né, e que pessoas que estão ali simplesmente por esse holofote das mídias sociais, que a gente sabe que é a realidade, mas eu quero estar ali por um holofote científico, ético, pautado numa ciência, pautado nessa questão do autoconhecimento e da humanização. Humanização é a palavra muito forte, é o que você vive muito, né? A gente sente isso de você, tá, Lorena? Já que a gente tá procurando saber mais da sua vida, porque a gente gosta também, né? A gente é curioso. E onde você se encontra quando você se perde de si? Posso responder isso em 2 casas? Sim. Porque assim, existe quando eu me perco enquanto profissional e existe quando eu me perco enquanto pessoa. Que eu acho que aqui hoje é uma celebração a minha vida profissional, mas a Lorena tá aqui, né? Ela que tá falando com vocês, então vou responder nas 2 casas. Quando eu penso na minha vida profissional, é nos cursos que eu me acho.
Entendeu? É quando eu vou atrás, igual eu falei, de uma Alessandra pra poder me achar quando eu tive dúvida. Hoje, engraçado, né? Eu tava com uma paciente no consultório e ela falou pra mim assim, ela tá em transição de carreira, e ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas eu tenho estudado tanto, cada dia eu vejo uma coisa, recebo um cliente, eu falo assim, mas daqui 2, 3 anos você vai estar segura. Quando eu comecei, era um curso atrás do outro, porque eu precisava me achar, sabe, assim, cada vez que vinha, por exemplo, assim, igual eu tenho neuropsicologia. Você falou assim, Lore, você já usou neuropsicologia? Não, eu tava com um caso no hospital de uma criança que tinha feito uma cirurgia, a cirurgia tinha tido complicações pós-cirúrgicas, nada a ver com a cirurgia foi um sucesso. E aí a criança tava numa situação, eu queria ajudar aquela criança, foi fazer pós-graduação, porque eu achava que aquilo ali, acabou que não deu tempo, que a criança foi transferida para outro lugar. Então assim, sabe, quando eu me perco, é nos cursos que eu me acho. Profissionalmente, é na mentoria que eu me acho, é no processo de, sim, fiz terapia por muitos anos, ainda revisito a terapia em várias situações, isso é importante para o profissional de psicologia, ter um profissional para chamar de seu, né? Então, assim, isso é importante, isso para mim é aonde eu me encontro enquanto profissional. Enquanto mulher, enquanto ser humano, né, esse humano de carne e osso, eu vou contar um caos, que eu sou dessas, né? Período pandêmico, eu acho que foi o período mais difícil para todos nós. Sim. E, sem dúvida nenhuma, para nós profissionais da área da saúde, a Alice não estava ainda inserida nisso, para a gente foi um período que a gente se perdeu em todos os sentidos. Porque a gente estava ali na linha de frente, a gente precisava dar conta dos nossos medos e dos medos dos outros. Sim. Só que na maioria das vezes, quando um paciente chega para você com uma receita, ou para o Everton com uma receita, você já conhece ou vai estudar para aquilo. Sim. E aí você encontra na literatura o que fazer com aquilo. Porque é assim, na pandemia a gente não tinha nada. E na minha fase como profissional da saúde mental, eu não tinha nada mesmo. Então vocês imaginam, né? Tava todo mundo, entre aspas, surtando e eu não sabia o que fazer, porque o que eu tinha era luto, o que eu tinha eram os cursos para essas coisas, mas que não se encaixava naquele. Uma coisa era você perder um pai, uma mãe, outra coisa era numa semana você perder o pai, a mãe, o sobrinho. Muitas vezes teve um dia que eu abri a rede social, mamãe me encontrou no corredor morrendo de chorar e me falou, Lorena, o que aconteceu? A menina que trabalhou comigo, o marido dela morreu ontem, mas ela morreu hoje. E eu tava em pranto chorando. E foi isso que a gente viveu, gente. A gente viveu um período e de... eles sem poderem, né, fazer, né, uma despedida. Nada. Né? E a gente tinha que lidar com tudo aquilo, além do medo. Imagina eu lidando com gestante, que ia ter bebê, que não podia. Cara, foi um... E aí, nessa época, eu me perdi legal. Sabe, assim, eu fui atrás de muitas coisas, estudei muito enquanto profissional e acho que consegui fazer o meu melhor, porque eu sempre penso em entregar o melhor. Mas enquanto pessoa, aquilo doía muito mais do que sempre doeu, porque não tem como não doer uma história do outro em você. Só que tem a dor que dói e não te adoece, que eu acho que o psicólogo aprende a lidar com isso. Só que ali estava adoecendo. A grande questão era essa, não adianta eu dizer que não, porque estava adoecendo todo mundo. E aí, a gente estava num período pandêmico, o que a gente tinha? A televisão, certo? Porque era o que a gente tinha, as redes sociais e a televisão, que foi o que todo mundo ficou dentro de casa, era o que a gente tinha. A gente não podia ligar, a gente podia sair, era o que a gente podia. E aí, a pandemia veio, e eu peço licença, eu vou falar, como eu disse, como mulher, como pessoa, não tô falando aqui agora como profissional, tá? Tô falando da minha vivência, que foi o que vocês falaram. E a pandemia veio num período que era a festa de Nossa Senhora da Penha. E aí, eu não tenho como não falar isso. Eu sou católica, sou devota de Nossa Senhora da Penha, mas estava muito afastada, sabe? Eu sempre fui devota de Nossa Senhora da Penha desde pequeno. Meu pai trouxe isso quando eu tive uma doença de rins. Ele trouxe Nossa Senhora da Penha para mim, eu sempre falei dela, mas estava afastada. E eu não me encontrava muito dentro da religião católica tradicional, sempre achei que faltava alguma coisa. Período pandêmico, a gente liga a televisão, tá tendo a festa da Penha online. E aí eu vejo 3 freiras, porque o convento tinha
né? Muitos tinham mais. Só que naquele momento o guardião estava no hospital e eu não era, tá? Eu não frequentava, eu não os conhecia, eu não tinha nada disso, tá? Eu conheci pelas redes sociais naquele momento da pandemia. O guardião estava no hospital, Frei Paulo estava no hospital internado, que é um frei maravilhoso, que tem uma voz linda, entendeu? Tava Frei Pedro, que é um senhorzinho lindo do meu coração, entendeu? Assim, uma pessoa de uma potência, que hoje ele já tá com 80 anos, quase 90, né? Tá indo pros 90 agora, sabe? Tava Frei Pedro, um senhor magrinho, lindo, sabe? E Frei Alessandro. 3 freis para um convento. Gente, não tinha canto. Era eles cantando, era Frei Alessandro cantando. Depois veio uma menina ajudar que ficava no alto, né, com o violão. E aquela situação daquele momento. E aí eu fui conhecendo, entendendo quem era São Francisco, porque eles são franciscanos, né? E aí eu fui resgatando, eu sempre fui apaixonada pela questão da história, né, de cada um. Então eu sempre gostei de ler, estudar, e eu sempre gostei de Santo Antônio pela história dos pães. As pessoas gostam dele por causa dessa questão de romance e tal, mas Santo Antônio tem a questão dos pães. E aí eu acabei entendendo mais sobre São Francisco, sobre Santo Antônio, e aí a minha espiritualidade ganhou um boom diferente. Eu me encontrei dentro do carisma franciscano, eram as respostas, sabe, que eu precisava, que eu encontrava. E aí depois, dentro disso, um dos freis veio a falecer no período pandêmico, então teve a celebração, né, dele naquela situação, tudo online, e a gente acompanhando, porque a gente estava ali, estava vendo, né, acabou que eles viraram parte da família, né, e aí depois Frei Paulo voltou, e aí teve uma live linda dele cantando, e aí depois passou um período, teve uma mudança, aí depois veio os outros freis, tinha um frei que ele falava sempre assim, lá no convento no final eles fazem água benta, né? Vocês vão lá direto, vocês sabem disso, que Frei Pedro vai, é o Frei Pedro que sempre joga vento. E ele fala assim, eu vou abençoar as nuvens, que aí quando chover na casa de todo mundo, né? A água que a gente não pode chegar, vai chegar naquilo, né? E aí depois o guardião voltou, que na época era a Frei Paulo, e aí teve uma transição. E aí veio o Frei Robson, que é um frei que eu escrevo sempre sobre ele, todas as homilias, que me toca profundamente quando ele faz toda terça-feira. Ele não vai em todas as terças, né? Porque a missa é 3h, mas quando ele faz a oração de Santo Antônio, é como se eu visse de fato aquilo ali. E aí agora chegou, né, o Frei Glaudino, que é um senhor que é um doce, tudo dele é um copinho d'água, sabe? Tudo é gotinhas, assim, sabe? Ele é tão delicado, ele é tão generoso nas suas falas. E aí veio o guardião novo, que é o Frei Gabriel, que quando veio a primeira missa antes de ser guardião, ele fez a missa e aí ele cantou na homilia e eu brinquei com a mamãe assim, cara, se você tivesse um filho, esse daí seria seu filho, né? E aí a mamãe brinca que ela adotou ele, ela fala assim, eu já vou pra missa do meu filho. Sabe? E aí isso foi me trazendo essas situações, e assim, e aí eu passei a falar mais sobre isso, eu passei a entender, né, por isso que eu falei que a questão do podcast com o Dom Lauro para mim foi tão precioso, sabe? E aquilo me trouxe enquanto pessoa um resgate, sabe? E aí quando essa pergunta veio, né, de vocês, essa eu li antes, o último bloco que eu sabia que era despedido, foi o único bloco que eu li. Eu falei assim, eu falo sobre isso ou não? Porque é uma exposição. Sim. E a gente tem sempre medo de como a gente vai se expor e vai ser julgado, porque a gente hoje é julgado por tudo, né? Essa é a grande questão. E eu tenho sempre a preocupação do que eu falo e o que aquilo vai gerar, então eu penso muito antes de falar. Mas esse podcast eu entendi que ele era um presente. E eu queria muito falar dessa história, assim, sabe? De como eles foram importantes nesse resgate da mulher, Lorena, né? Dessa espiritualidade, porque talvez isso sirva também, né? Acabei de falar, não estou falando enquanto psicóloga, eu fiz essa distinção e respeito todas as religiões, porque eu acho que isso é muito importante pra gente, né, entender o todo. E todas são sempre muito bem-vindas no consultório, mas eu queria fazer essa fala, porque assim, apesar, eu só tive a oportunidade fisicamente
conhecer o Frei Robson esse ano. Quando eu fui ao convento, eu tive a oportunidade de ser ele, que eu não acredito que nada é por acaso, né? Tinha que ser ele. Quando eu cheguei e vi, eu falei, caramba, resposta, né? E aí ele tava lá, depois eu pude tirar uma foto com ele, né? Falar da questão da oração de Santo Antônio para ele, mas os outros eu não conheço, né? O Frei Gabriel escreve, às vezes ele comenta algum post, né? Porque a internet trouxe isso, mas eu não conheço eles, né? Fisicamente. Mas eu achei que esse depoimento precisava, porque eu queria também que eles, se algum dia tivessem a oportunidade de ouvir, eles entendessem, né? O quanto que essa figura... E assim, ele sempre fala, eles só são o guardião dali, eles sempre falam dessa questão da pequenez, né? Na teoria se chama de frade menor, mas assim, eles são tão importantes, né? Pelo menos para mim, para esse resgate, né? Então assim, eu queria que hoje, nesse dia que é tão especial para mim, mesmo diante de todo o julgamento que pode vir através dessa fala, falar. Porque se eu não puder falar do que eu sinto, aquilo que eu ensino para os outros todos os dias na construção dos seus autoconhecimentos, não tem motivo para ser. Verdade. Então, eu respondendo a pergunta longamente, né? Mas eu acho que essa história cabia aqui nesse momento, né, de agradecimento. Para quem nos ouve agora, qual a última palavra que você deixaria? Ai, eu falei tanta coisa, né? Chega, eu tô com o peito assim doendo. É uma palavra, vai lá. Hoje eu vou sair daqui esgotada. Igual quando a gente termina. Mas assim, eu queria deixar hoje para todas as mulheres que estão em casa, né, esse velo da potência que você é, sabe? Da potência de luz que você é. Às vezes você pode estar passando um período extremamente difícil, você pode estar achando que a sua luz não está brilhando tanto que você gostaria que tivesse, mas acredita na força e na sua potência, vai buscar resgatar essa mulher que você é, né? Nós estamos aqui construindo um legado para você, profissional de psicologia, construindo, né, um caminho para que você possa passar. Não sei se um dia eu vou ser referência para alguém, mas gostaria de ser ponte para alguém. Eu acho que é o que eu falei aqui agora, né? Então, que a gente aprenda a olhar para a gente com um pouco mais de amor, de afeto, de empatia, de sensibilidade e nunca esquecer a força que você tem enquanto mulher. Lorena, se você me permitir, e agora foi sem autorização mesmo, viu? Senão qualquer coisa vocês cortam. Fuçando sua vida, né? Que eu acho importante também a gente conhecer mais, né? Nossos amigos. Conhecer... Ai, olha, faz surpresa! Faz um momento de boom que chegou surpresa. Não precisa cortar. Não precisa cortar. Alice, estica o bracinho. Gente, não aguento vocês não. Vocês vão fazer chorar. Nós vamos te entregar daqui a pouquinho, tá? Só queria concluir algo aqui que eu acho que é interessante. Lorena, você fez uma postagem final de outubro no seu Instagram. Jesus. E eu achei muito interessante que você colocou assim, finalzinho de outubro de 2025, ainda é tempo. Você lembra disso? Que você escreveu sobre ainda é tempo? Eu achei tão interessante essa postagem, porque a gente gostaria de concluir, né, esse podcast para falar para todas as mulheres, para todas as mães, para quem está nos assistindo, que ainda é tempo. Olha o que ela escreveu no Instagram dela, quem quiser pode entrar lá depois, olhar depois de novo e ler de novo, que eu acho que é importante para todos os momentos da nossa vida que a gente sentir que a gente acha que não tem tempo de fazer mudanças na nossa vida. Então olha o que ela escreveu que eu achei muito interessante. Finalzinho, então vou colocar finalzinho de novembro, que lá vai estar finalzinho de outubro, né? Começa aquele período em que a gente costuma prometer, ano que vem eu faço. Ano que vem eu mudo, eu começo, eu volto, eu vivo o que eu adiei. Já que neste ano eu não fiz, mas será mesmo que o tempo de fazer já passou? Ou será que ele ainda está aqui, paciente, esperando o nosso passo ou o nosso sim? A gente se acostumou a adiar a vida como quem espera o dia perfeito para mergulhar no mar. Mas o mar está sempre lá, mesmo quando o sol se esconde. Talvez viver o propósito seja isso, entender que não existe uma hora marcada para um novo recomeço. Que o tempo certo é quando o coração desperta e decide que basta esperar. Ainda é tempo de recomeçar o que ficou, de regar o que murchou,
e de dar forma ao que só existia em sonho. Ainda é tempo e o tempo é agora. Deve ser difícil, diferente ouvir, né? Algo que você escreveu. E aí você é assim, sabia? Você nos traz isso. A sua presença, Lorena, em qualquer lugar que você vai, você traz esse sentimento de que é possível, a gente consegue. Você tem uma voz muito doce. Você sente isso também, Pablo? Você sente isso, Alice? Já peguei o lencinho, tá? Por mais que às vezes você sempre fala assim, eu não sou mãe, mas a gente tem isso com você, sabe? Esse cuidado, todas essas características de uma mãe você tem, sabe? Esse zelo, essa proteção. Às vezes é um pouco de excesso também, porque você briga, que eu sei. Mas toda mãe, qual mãe, né? Que às vezes não tem esse excesso, né? De cuidado, de zelo, de carinho, tá? E a gente gostaria de encerrar esse podcast trazendo para você essa lembrança, flores, porque combina muito com você. Já que eu ganhei flores em todos os dias da minha formatura, nos 15 também. Olha que lindo. Tem mais um mimo também. Tem mais um mimo, que você merece tudo Esse eu vou ter que abrir agora? Não, posso abrir depois? Então se você quiser mostrar para os seus... então peraí. Mas assim... eu acho que é ladinho. Aprendi com Lorena uma coisa muito importante, que a gente tem que honrar as pessoas especiais da nossa vida. E você, Lorena, é uma pessoa muito especial pra mim, tipo, em vários sentidos, porque eu não sou a pessoa que eu sou que hoje. lindo, gente, tudo olha, Borelli tá aqui, linguinha de gato, tudo que eu gosto. E pensa, minhas canetas, pra quem adora, coleção de caneta. Amei, gente, obrigada. E ela acertou, né? Todas. Na língua de gato, né? Não, porque desde que eu conheço Lorena, de duas coisas eu sei. Gosta de caneta e gosta de língua de gato. Língua de gato, da isso mesmo. Copenhagen, gente. Já viu, Josi? Patrocina esse podcast ano que vem. Então, Lorena, a gente gostaria mesmo de agradecer a sua presença aqui no podcast. A gente tem que valorizar, né, a importância de ouvir quem cuida de tantas histórias. Quantas histórias, né, Lorena, que você ouve, né? E como é importante você também ser cuidada, né? Acho que esse momento também aqui, apesar de a gente ter ouvido a sua história, a gente ficou um pouco curioso, a gente até avançou às vezes um pouco mais, né? Mas também foi algo que pra você também acho que foi legal, foi o quê? Um autoconhecimento pra você, digamos assim? Você conseguiu relembrar, é tão bom, né, a gente falar da gente, falar de coisas que nós vivemos, de coisas que a gente quer viver, então a gente consegue até às vezes sair daqui com novas ideias e novos pensamentos, né? Então acho que esse podcast foi um momento mesmo especial e voltado para você. Você merece. Eu agradeço. Eu sei que vocês vão cada um falar o seu. Vou só finalizar assim com uma coisa. Foi muito melhor, porque eu sempre falo assim, eu tenho muita preocupação. Eu falei isso aqui, né? Apesar de ser uma pessoa falante, enquanto profissional, eu sou extremamente reservada e tímida no meu campo pessoal. O meu é meu. Sabe, assim, eu amo poucas pessoas, eu deixo entrar poucas pessoas, são poucas pessoas que me visitam, sabe, internamente, e isso é meu, sabe, assim, eu brinco assim, eu não sou muito daquela de abraçar, beijar, né, o meu gesto de carinho é diferente, eu me preocupo, né, então assim... Quando a Alice pensou nesse podcast, minha primeira resposta, assim, na cabeça, Deus me livre. Eu não vou. Aí depois eu falei, não. Eu falei, é o momento dela, sabe? Ela acompanhou todos, então assim, vamos. Aí eu falei com ela assim, então chama os meninos pra ficar um bate-papo, não ficar só nós duas, né? E aí a coisa aconteceu, os meninos toparam vir. Então assim, foi de fato um presente, sabe? Pra quem gosta. Tudo que eu escrevo porque ou alguma coisa eu vi, ou alguma coisa eu senti, ou alguma coisa eu ouvi. Nunca vai ter um texto solto. Hoje eu preciso escrever para rede social. Esquece. Os meus textos sempre têm um motivo para ser. Então, eu acho que é sempre assim. Eu gosto muito de escrever. Sabe, assim, tem quem gosta de pegar o telefone e fazer um vídeo. Eu gosto da escrita. Eu gosto do vídeo assim, mas eu gosto da escrita, né? Então, assim, quando eu vou escrever, eu sento, eu penso, eu planejo, eu vou lendo. Aí, se eu não gostar, eu troco. Muitas vezes eu começo um texto no dia, acabo 3 dias depois, né? Então, tudo tem um motivo para ser. E ter esse podcast hoje, para quem gosta de bordar história, que eu sempre escrevo isso nos meus textos, eu sou uma bordadeira de história. Sou aquela que escuta, pega literalmente. O outro tá falando, eu pego meu tricôzinho e vou lá.
Vamos lá, fala mais um pouco enquanto a gente vai bordando, né? Para mim foi um presente. Só queria fazer um adentro, já que hoje é o último podcast, agradecer a Faura por esse privilégio de ter nos apoiado nessa segunda temporada. Eu vou falar na pessoa da Sandra, né, que é nossa parceira, sem o sim da Sandra para esse podcast da segunda temporada. Foi um podcast, a gente fez acho que 15, 16, acho que eu perdi as contas, né? Mas acho que a gente fez mais ou menos isso de episódio, quer dizer, nós tivemos a capacidade, assim, em todos os podcasts nós tivemos 2 convidados, e a gente conseguiu um boom de profissionais vindo aqui levar o legado de informação de qualidade, então eu não podia encerrar o podcast sem dizer isso. E eu sei que vocês vão fazer a parte final, o Pablo ainda vai falar e tal, mas assim, eu queria muito agradecer vocês 3, né? Por quê? Porque, como eu disse, tem poucas pessoas que entram. E aqui tem as pessoas, de fato, que eu sempre me permito, e eu sempre penso assim, eu tenho poucos amigos, e eu sempre penso assim, eu tenho essa certeza dentro do meu coração, de verdade, se um dia eu precisar, em qualquer situação, e eu ligar, não profissional, sabe? E eu ligar pra e falar assim, vocês me socorrem? Eu tenho certeza que vocês vão lá me socorrer. Sim. Sabe, eu não tenho dúvida disso. Um dia eu tava no hospital com mamãe, eu botei num grupo assim, eu tô no hospital com mamãe. A única pessoa que me mandou mensagem pra me perguntar assim, mas o que sua mãe tem? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu vou aí? Foi o Everton. Então, assim, pra mim isso é muito além, sabe? Eu sei que vocês gostam de mim enquanto profissional, acreditam e me respeitam, mas vocês gostam de mim enquanto Lorena. Sim. E Nossa, Lu. Né, isso pra mim é um presente. Então, assim, muito obrigada pelo carinho, por vocês terem aceitado, pelos presentes. Mas independente das flores, do chocolate e da Borelli, entendeu? Que a gente ama e já faz propaganda, né? Mas assim, além disso, vocês são um presente na minha vida. Então, muito obrigada. Tá? Agora eu deixo vocês falarem cada um sua parte, porque senão esse podcast vai ter 3 horas. Eu fico muito feliz também, muito honrado por poder participar desse movimento, por poder fazer parte da sua vida, de ser convidado e ver todo esse legado que a gente vem construindo todo mundo junto. Você como cabeça desse movimento, né? Pode ter certeza que você é a ponte, você é o futuro, você é o que vai inspirar muita gente. Eu já comentei com isso com o Everton, quando a gente chega em casa. Everton, esse trabalho é tão diferenciado. Quando alguém na vida pensou em fazer alguma coisa? Quando a nossa cidade, bem do interior, pensou em sair dessa mudança, desse fechamento de cabeça, para a gente abrir o horizonte para outras pessoas. E esse trabalho realmente vem criando os frutos. Esses frutos vão germinar, que vão produzir cada vez mais frutos. E esse trabalho de você como psicóloga, da sua jornada, dessa agregação do movimento, de você como pessoa, tudo isso é muito bonito. Isso a gente vê em você, a sua felicidade, o seu comprometimento, as suas mensagens lá de madrugada. Aí o Everton, Lorena acordou inspirado hoje, começou cedo. Você vai ver amanhã na confraternização. Mas tudo isso, a gente sente essa vontade em você de querer fazer diferente. E você tá fazendo diferença e essa semente vai brotar, já vem brotando e vai dar excelentes frutos. E só vou corrigir, Pablo, tá? Ela é a cabeça, mas a chefe é a nossa mãe de Deus. Lorena, assim, eu queria te agradecer por todas as oportunidades que você tem me dado, tipo, pra tudo, em diversas áreas da minha vida, porque eu tenho certeza que se não fosse você, nunca que eu seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? Você me inspira pra tudo, você, tipo, super me impulsiona em tudo que eu vou fazer. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, Lorena, eu tô com muito medo de fazer isso. E a Lorena fala assim, vai, mas vai com medo, vai brilhar e tal. E você é muito essa pessoa, sabe? É a minha inspiração, assim, pra tudo. Recebo. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Se puder compartilhar esse vídeo para tantas mulheres que precisam ouvir essa conversa, quem sabe inspire elas em todas as fases que elas estão passando. E o amigo editor desse vídeo hoje, vamos encerrar esse podcast de um jeitinho diferente? Em vez de a gente fechar só no nosso amigo Everton fazendo essa movimentação toda, vamos falar e fechar esse com um grande brinde aqui com os nossos copinhos de água nessa câmera coletiva de dizer Movimento Maternal junto, 1, 2, 3 e Movimento Maternal!